Você já parou para pensar em como o dinheiro surgiu? Parece que ele sempre esteve presente, não é? Mas, na verdade, é que o dinheiro tem uma história longa e super interessante, que evoluiu com a civilização humana. Prepare-se para mais uma viagem no tempo do escambo às criptomoedas, para entender a fascinante origem do que hoje usamos para comprar tudo, o dinheiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva no canal para você receber mais vídeos como este que você está acompanhando aqui neste canal. Muito antes da existência de moedas ou notas, a forma mais comum de troca era o escambo. Basicamente, era a troca direta de um bem ou serviço por outro. O grande problema é que você precisava encontrar alguém que estivesse interesse no que você tinha e que quisesse fazer a troca. E imagina comigo, você queria um peixe e só ter maçãs. Como trocar uma vaca por um cesto de frutas? E se você quisesse só metade da vaca? Como armazenar o valor ou transportar grandes quantidades de bens para trocas? Era inviável para sociedades complexas. Precisávamos de algo mais eficiente. Dessa forma, então, as comunidades começaram a usar objetos de valor intrínseco que fossem úteis, duráveis e escassos, como uma espécie de dinheiro primitivo. E aí surgem exemplos de objetos usados como espécie de dinheiro primitivo. E aqui vou citar alguns exemplos, como as conchas. Eram amplamente usadas em muitas culturas, especialmente na África e Ásia. Eram pequenas, duráveis e bonitas. O sal. Na Roma Antiga, soldados eram pagos em sal. De aí se origina a palavra salário. Era essencial para conservar os alimentos. O gado. Eram várias sociedades pastoris e o gado era um sinal de riqueza e podia ser trocado. Também surgem os metais, onde se fazia ferramentas de bronze, cobre e eventualmente ouro e prata, e começaram a ser valorizadas. Estes itens tinham valor por si só, mas ainda apresentavam problemas de padronização e transporte. A verdadeira virada de chave acontece por volta do século VII a.C., no reino da Lídia, onde hoje é a atual Turquia. Foi lá que surgiram as primeiras moedas como conhecemos hoje. Padronização. Eram pedaços de metal com peso e pureza garantidos pelo governo e com selo oficial, o que contribuiu para se ter ali uma padronização de valores. Facilidade também no uso, por ser pequenas, duráveis e fáceis de transportar e dividir. Confiança. O selo do rei ou imperador garantia aquele pedaço de metal valia o que dizia valer. Isso revolucionou o comércio. Agora, um mercador não precisava mais carregar um porco para comprar cereais, por exemplo. Ele tinha uma moeda de ouro com o selo do rei que todos aceitavam. A ideia se espalhou rapidamente pela Grécia, Roma, China e por todo o mundo. Com o tempo, carregar grandes quantidades de moedas de ouro e prata se tornou perigoso e pesado. Foi aí que surgiu a ideia do papel moeda. Os chineses foram os pioneiros usando o papel moeda já no século VII, muito antes do Ocidente. Era uma espécie de nota promissória que representava moedas guardadas. Na Europa, na Idade Média, os ourives, que tinham cofres seguros para guardar ouro e prata, começaram a emitir recibos para seus depositantes. Esses recibos começaram a ser trocados entre as pessoas, pois representavam um valor real guardado. Esses recibos, que mais tarde viraram notas de banco, passaram a ter valor, não só por serem ouro em si, mas pela confiança de que poderiam ser trocados por ouro. Nascia aí o conceito de dinheiro fiduciário, que vem do latim fiducia, que significa confiança. Por séculos, o dinheiro no mundo ocidental
esteve atrelado ao padrão ouro. Ou seja, cada nota emitida por um país deveria ter uma reserva equivalente em ouro. A partir do século XX, especialmente após as grandes guerras e a Grande Depressão, a maioria dos países começou a abandonar o padrão ouro. Por quê? Você deve estar se perguntando. Ele limitava a capacidade dos governos de expandir a economia e controlar a inflação ou deflação. Hoje, a maioria das moedas é fiduciária, ou seja, seu valor não é lastreado em um bem físico, como o ouro, mas sim na confiança, na economia do país emissor e na sua capacidade de comprar, de cobrar impostos. E ele cumpre muito bem suas funções. É um meio de troca, uma unidade de conta. Permite comparar preço. É uma reserva de valor também. Podemos guardar para usar no futuro. E a evolução não para. Hoje, a maior parte do dinheiro que usamos nem sequer existe fisicamente. São os saldos em nossas contas bancárias, transferências, pagamentos com cartão, Pix. Tudo é digital, movimentado por bits ou bytes. E temos as criptomoedas, que é mais falado na atualidade, que representam um novo capítulo da história do dinheiro. São descentralizadas, baseadas em tecnologia blockchain. E será que elas são o futuro? Ou será que vem depois dinheiro holográfico, ou pagamento por pensamento? Deixa aí a sua teoria aí nos comentários. Desde conchas, sal, até o dinheiro digital, o a criptomoeda, a história do dinheiro é um reflexo da nossa evolução como sociedade. Ele surgiu de uma necessidade de facilitar trocas. Ele se adaptou às nossas complexidades e continua se transformando. Se você gostou de desvendar essa história da origem do dinheiro, não te esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, para mais conteúdo como esse, compartilhar com seus amigos ou alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E me diz nos comentários qual foi a parte que você achou mais interessante.